Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os vizinhos e amigos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, São Paulo, na primeira leitura que acabamos de ouvir, extraída de sua carta aos cristãos de Roma, ele assim termina o texto que acabamos de ouvir. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o que a gente entende disso? Nós entendemos que Deus vai nos cobrar o bem que deixamos de fazer. Vai levar em consideração, chamando-nos a atenção, pelo mal que nós fizemos, levar em consideração no sentido de cobrar de nós, de lembrar a cada um de nós que nós somos instrumentos do mal, que nós não soubemos viver no caminho do bem, das virtudes, que não soubemos abrir o coração à graça, que não soubemos transformar o mal em bem, e não fomos na vida do outro causa de alegria, causa de edificação. Então, Jesus no Evangelho vem nos ensinar o verdadeiro caminho para nós estarmos prontos e preparados para estarmos com Deus. Ele nos ensina o caminho da conversão. Converter é mudar de vida, e podemos muito bem mudar de vida, podemos muito bem ter uma vida nova. Nós não nos apresentamos, nem podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Nós nos apresentamos diante dele e queremos nos apresentar não com as roupas limpas, mas com a veste de sua graça presente em nós desde o dia do batismo, renovada, aquela veste pronta, ou seja, o coração, todo o ser arrependido dos erros, das mazelas, das coisas desagradáveis que praticamos, em direção certa, em mudança do coração, em mudança das atitudes, em mudar o comportamento. Porque o próprio texto nos ensina: há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E você se encontra no meio destes ou não? O arrependimento, a conversão, são dois caminhos fortes e necessários em nossa vida de intimidade com a graça de Deus, para não sermos hipócritas nem falsos diante dele, mas sermos aquelas pessoas que, mesmo tendo caído no pecado, arrependemo-nos e se arrependeram também e voltaram à graça de Deus.
Saibamos ter essa certeza no nosso coração, saibamos ter essa preocupação em nossa vida, porque quanto mais nós andarmos ou estivermos na direção das coisas de Deus, movidos pelo arrependimento, pela conversão, mais os braços de Deus vão estar abertos para nos acolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.